Tem o Flamengo sonhando com mais uma taça, as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo. Só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar todas as notificações. Hora de falar sobre o Flamengo, que parece ter mudado da água para o vinho com a saída do Tite e a efetivação de Felipe Luiz como novo treinador. 2 jogos e 2 vitórias, já havia vencido o Corinthians nesse sábado em Salvador, triunfo por 2-0 contra o Bahia. E um Flamengo muito mais empenhado, muito mais compenetrado e marcando com extrema força. Algo que a gente não via no Tite, um time muito espaçado. Esse time espaçado não existe mais. Pois bem, com esse triunfo por 2-0 com gols de Ayrton Lucas e Alcaraz, já há torcedor do Flamengo sonhando com o título do Campeonato Brasileiro. Não parece uma missão fácil. Afinal de contas, a distância é de 9 pontos para o Botafogo, são 6 pontos de desvantagem para o Palmeiras e o Flamengo não enfrenta nenhum desses times. Mas, importante lembrar que o Flamengo tem um jogo a menos do que os seus concorrentes, esse confronto contra o Internacional em Porto Alegre. Se o Flamengo vencer pelo menos 8 dos 10 jogos que ainda faz no Campeonato Nacional, dá para chegar a 75 pontos. E lembrar que nenhuma vez um vice-campeão atingiu essa pontuação. Com 75 pontos, o Flamengo começa a sonhar com o título. Para ter ainda mais chances, precisaria emplacar 9 ou talvez 10 vitórias em todos os jogos que restam. E eu quero ler os jogos para vocês fazerem uma projeção. Quantos pontos o Flamengo é capaz de fazer nessa sequência? Vamos lá. Fluminense em casa, Juventude em casa, Internacional fora, Cruzeiro fora, Galo em casa, Cuiabá fora, Fortaleza fora, Internacional em casa, Criciúma fora e Vitória também dentro de casa. Só para complementar sobre a vitória contra o Bahia, 15º jogo de Rogério Ceni como treinador contra o Flamengo com 15 derrotas. Ele não conseguiu nem sequer um empate nos 4 clubes que comandou enfrentando o Flamengo. Rogério Ceni que foi chamado de burro pela torcida na Fonte Nova. No dia seguinte, a derrota do Cruzeiro, mais uma derrota agora para o Fluminense, o Pedrinho BH deu uma entrevista a uma rádio chamada Liberdade, em que ele afirmava que está tentando a contratação de um jogador para abalar as estruturas de Belo Horizonte. Não, acho que não era nem Belo Horizonte, Minas Gerais. E todo mundo imagina que seja um atacante, né? Se for atacante livre no mercado, ou é o Cavani ou o Gabigol, que são os 2 jogadores de tamanho que estão disponíveis, que podem assinar pré-contrato. Se for algum jogador empregado, e assim, eu não tenho a informação, tá? O que eu sei é que o Cruzeiro está trabalhando hoje para buscar 2 atacantes de velocidade. Tentou o Breno Lopes, que continua no Fortaleza, e certamente esse não é o jogador para abalar estrutura de lugar nenhum. O Leandro Kestin, o Carlos Eduardo. Boa noite, Nicola. Quantos jogos o Botafogo tem que ganhar para ser campeão brasileiro? Agora há pouco eu estava fazendo uma matemática para o rebaixamento, né? Então, perdão, acho legal a gente fazer essa mesma conta para o título. Ó, vou voltar aqui, ó. Estou no site da Universidade Federal de Minas Gerais e aqui tem a probabilidade por times e tem a probabilidade por pontuação. Vamos ver, a gente chegou à conclusão que o rebaixamento por pontos, para você não correr risco de cair, você precisa ter pelo menos 43 pontos, vai? Que a sua chance de cair é só de 16%, tá? Vamos ver a pontuação para campeão. Essa é uma coisa que interessa a botafoguenses, a rubro-negros, a torcedores do Fortaleza e do Palmeiras. Você começa a ter alguma chance. Se você faz 67 pontos, você tem 2% de chance. 68, 6%. 69, 13%. Você começa a ter uma chance real de título a partir dos 72 pontos. 55% de chance. 73 pontos, você vai para 70% de chance. 74 pontos, 81%. 75, 89% de chances. E aí, se você quiser ter 100%, você vai precisar de 83 pontos, tá? Então, basicamente, essa é a pontuação. Hoje, o Botafogo é o líder do Brasileirão com 60 pontos, tá? Para chegar a 75 e ter 89% de chance, ele precisa de 15 nos 27 que ainda resta. Não é tão difícil, ó. E aí, vamos ver como é que a Universidade Federal de Minas Gerais atribui os percentuais. 62% de chance para o Botafogo, 25% para o Palmeiras, 10% para o Fortaleza, 2,5%, 2,6% para o Flamengo. O restante a gente dá para descartar, né?
Será que na próxima semana a diretoria do Fla vai ficar com o Felipe Luiz? Ô Paulo, já dá para cravar que o Felipe Luiz será, não é que ele será efetivado, ele já é o técnico, tá? Houve uma consulta ao Luiz Castro, o Luiz Castro disse que não quer trabalhar nesse ano. O Marcos Braz perguntou ao Alexandro sobre o Maximiliano Alegre, que foi técnico do Alexandro na Juve por um tempão, mas o Alegre custa um caminhão de dinheiro e não quer trabalhar no Brasil. Diante desse cenário, o Flamengo decidiu efetivar o Felipe Luiz, que inclusive já teve direito a um aumento salarial e a contratação de 4 auxiliares. Tá? A comissão técnica é composta pelo Felipe mais 4. Comissão bem mais barata do que a do Tite. Tite e seus integrantes custavam mais ou menos 2,5 milhões de reais por mês. O Felipe Luiz e a sua trupe não chegam a 800 mil mensais. O Thiago Carneiro, Nicola, boa noite. O Marcos Braz foi reeleito vereador. Foi? Eu nem tinha visto nada. Eu acho, se de fato for real, eu acho um grande equívoco. Eu acho que a contribuição dele, que eu li aqui, Marcos Braz perde a eleição para vereador do Rio. Matéria de 56 minutos atrás. Outro dirigente do Flamengo também é derrotado. Matéria da coluna do Fla. O sonho da reeleição de Marcos Braz para vereador na cidade do Rio acabou. Nesse domingo, o vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, não conseguiu votos suficientes para entrar na Câmara Municipal. Além disso, Cacau Cota, diretor de Relações Externas do Rubro Negro, também não obteve sucesso na disputa. Queda brusca de Braz. Em 2020, quando foi eleito vereador pela primeira vez, Marcos Braz conseguiu mais de 40 mil votos, mais precisamente 40.938. Já nas eleições de 2024, o vice-presidente do Flamengo, de futebol do Flamengo, não alcançou os 10 mil votos, foram 8.151. Portanto, o dirigente ocupará a cadeira da Câmara Municipal apenas até dezembro. Marcos Braz, inclusive, nem foi a Salvador no último sábado, onde o Flamengo enfrentou e venceu. Vamos lá. Por que eu acho um enorme acerto não eleger o Marcos Braz como vereador? O Marcos Braz ocupou o cargo de vereador muito mal. Como é que alguém é vereador e ocupa o cargo mais importante de um time de futebol como o Flamengo? Esse cara não vai participar das sessões, esse cara não vai estar representando aqueles que decidiram votar nele. E a eleição que aconteceu 4 anos atrás era reflexo de um 2019 espetacular em que o Flamengo ganhou tudo, e a não eleição agora é reflexo de um 2023 e 2024 horrorosos. O Flamengo tem, dos últimos 8 torneios que disputou, um título ganho, que foi o Campeonato Carioca desse ano. No ano passado, não, foram 7 no ano passado em que ele não ganhou nenhum, teve o Carioca e a Libertadores. Então, dos últimos 9, o Flamengo ganhou 1. E o Marcos Braz tem muita culpa no cartório, até porque o Flamengo é o clube com maior investimento do futebol brasileiro. Essa luz que vocês veem ao fundo é que o Matheus, enfim, eu vou precisar depois... Não pode, filho, a gente tá numa live aqui, cara. Entendeu? Atrapalha. Enfim. Tatiana Mesquita, o Oscar chega quando no Mengão? Tatiana, vamos lá. O Oscar não fica na China, isso é líquido certo, tá? Ele nem pode ficar lá porque houve uma mudança no regulamento do campeonato chinês e vai haver um novo teto salarial. Ninguém vai poder ganhar mais do que 3 milhões de euros por ano, livres de impostos. Hoje ele ganha na casa dos 25 milhões de dólares por ano. Então, tá descartada a possibilidade dele ir para lá. Dele ficar lá, né? Vir ao Brasil é uma possibilidade mais do que real, e aí vai depender muito das condições de projeto, de valores e tudo mais. O Gunners Space fala sobre Marcos Braz nas urnas, foi derrotado. Eu acho absolutamente justo, tá? Acho que o trabalho dele como vice-presidente de futebol foi ruim, e o trabalho dele como vereador pior ainda. E aí só um detalhe, é alguém que não vai ter cargo de vice-presidente no ano que vem, porque independentemente de quem vencer a eleição, ele tá fora, e não vai ser vereador, vai ter de se arranjar em outras coisas, né? O Elivan Pinto Senna é um bunda mole, treinador fraco. Deixa eu aproveitar a mensagem do Elivan para colocar um número que é absurdo, O Flamengo perdeu, o Bahia perdeu em casa para o Flamengo por 2-0. Foi o 15º jogo do Rogério Ceni contra o Flamengo como técnico. Então, assim, o Rogério Ceni se torna técnico e desde então ele já enfrentou o Flamengo 15 vezes, por 4 clubes diferentes. E nos 15 jogos o Rogério Ceni perdeu. Não é que ele empatou 1, ganhou 2 e perdeu o resto. 15 jogos e 15 derrotas. Cara, é um absurdo. É um absurdo. E ontem, depois dessa derrota, mais uma dentro de casa,
o estádio praticamente em couro chamou o Rogério Ceni de burro, né? Investimento alto, o Bahia tinha obrigação, por exemplo, de fazer uma campanha melhor do que a do Fortaleza. O Gabigol vai ficar no Flamengo, Eric Ferreira. O Marcos Braz até foi perguntado sobre o tema e não descartou, embora não tenha cravado. Eu acho que a gente tem que aguardar as cenas dos próximos capítulos, a gente precisa entender como é que essa temporada termina. Termina em alta, se termina em baixa, se ele reage e se o Flamengo conquista títulos, tá? Mas ele tem dado sinais de que gostaria, se declarou apaixonado, muito apaixonado pelo Flamengo, enfim, aquela coisa toda, tá? Alan Santana, Oscar vai bem para a Arábia. Cara, é que assim, o Oscar ganha 11 milhões e meio de reais por mês. E entre outras coisas, ele está saindo da China porque ele diz que está muito distante da família, que a mãe dele está ficando mais velha, que as irmãs dele estão tendo filhos, e ele não está tendo a oportunidade de aproveitar a companhia dos familiares. Um cara que ganha 11 milhões e meio de reais por mês há 8 anos, ele não precisa de dinheiro. Enfim. O Denis Teixeira, Nicola, boa noite. Quantos jogos o São Paulo precisa perder para o Zubeldia cair? E eu falei lá atrás que ele poderia ir para o Boca, mas pode ser que caia por resultados. E aí vem a pergunta, quem pode vir? O Denis, esse é um dos motivos que meio que dificultam a saída do Zubeldia. O Luiz Castro, que seria o nome dos sonhos de 10 entre 10 torcedores do São Paulo, não vai trabalhar nesse ano. Se ele não aceitou ir para o Flamengo, ele não vai para o São Paulo. Com todo respeito ao São Paulo, mas hoje o momento do Flamengo, a capacidade financeira faz do Flamengo um time mais atrativo do que o São Paulo, tá? E aí queria registrar a mensagem também do Fábio Binho. Se o Yuri sair, tem chance de o Gabigol no Corinthians? O Fábio, um dos nomes mais desejados pelo presidente do Corinthians sempre foi o Gabigol. Não existem negociações no momento. Eu conversei com o Júnior Pedroso semana passada. O Júnior assegurou que não havia proposta, mas não dá para descartar. Não dá para descartar. Você perde o Yuri, você tem uma lacuna salarial de 1.800.000, de uma economia de 1.800.000, que você pode, obviamente, utilizar com outro jogador. Gabigol celebrou um marco muito importante no último sábado, ao completar 300 jogos vestindo a camisa do Flamengo. E não foi só a vitória por 2-0 sobre o Bahia que mexeu com o coração do atacante de 28 anos. Antes da bola rolar, ele já vivia momentos de emoção. Na roda de pré-jogo, Gabigol falou sobre o significado desse número em sua carreira e fez um pedido especial aos seus companheiros, tratando a partida contra o tricolor baiano como uma verdadeira final. Hoje eu completo 300 jogos com a camisa do Flamengo, e isso é muito especial para mim, principalmente por estar aqui com vocês. Todos nós sabemos o quanto uma vitória do Flamengo muda tudo, aumenta a expectativa, a moral do time e a nossa alegria no fim de semana. Então o que eu peço é o seguinte, hoje é uma final, declarou ele em vídeo divulgado pela Flá TV. Momentos antes de entrar em campo, Gabigol viveu um reencontro que tornou a ocasião ainda mais especial. Ele conversou com Totói, filho de Everton Ribeiro, outro ícone da história recente do Flamengo. Everton, que hoje defende o Bahia, não pôde jogar por estar suspenso, mas sua presença nos bastidores foi marcante. Totói, que já é muito querido entre os jogadores, foi recebido com forte abraço por Felipe Luiz, amigo da família Ribeiro. O menino olhava atentamente enquanto o carinho entre os dois se manifestava. Logo depois, Gabigol cumprimentou Everton e Marília Neri, esposa do Meia, e, em meio à descontração, brincou com Totói, perguntando: "Vai entrar comigo, Totói?" Esse momento de interação reforça não só a amizade e o espírito de equipe que envolve os jogadores, mas também o carinho que transcende o futebol. Gabigol, além de ser um ídolo dentro de campo, mostra que sua conexão com os colegas e suas famílias vai além, fortalecendo ainda mais o clima de união no clube.